Olá, meus queridos irmãos, estamos em mais um episódio do nosso Pastoreando. Seja muito bem-vindo por aqui para a nossa conversa semanal. E hoje nós temos a alegria de contar com o Padre Cauê aqui conosco para conversarmos um pouquinho. Seja bem-vindo, Padre Cauê. Obrigado, Padre Everton. É uma alegria estar aqui com vocês neste encontro do Pastoreando para a gente conversar deste tema tão importante que é a vivência da nossa fé cristã. Muito bem, Padre Cauê. Nós já estamos quase no fim do ano e esse ano inteiro foi muito recheado com muitos temas, muitas conversas. Falamos muito sobre sacramentos, sobre fé, sobre espiritualidade, né? Diversos temas nós fomos abordando, né? E aí me fez lembrar um pouquinho que o nosso catecismo trabalha bastante os elementos da nossa vivência, da nossa fé, né? Então quem não conhece, inclusive, tem que conhecer o nosso catecismo. E um pouquinho o nosso tema de hoje vai partir um pouquinho daqui, né? Porque o nosso catecismo está dividido em 4 partes. A primeira fala toda sobre fé, a segunda vai falar sobre a vivência sacramental da igreja, né? E aí a terceira, que é a que me interessa, vai falar sobre a vida cristã, né? Porque a gente não só reza, não só participa dos sacramentos, mas a gente vive no mundo iluminado por tudo isso que a gente crê, né? E é um pouquinho sobre isso que o catecismo vai tratar um pouquinho, né? E a gente quer conversar agora sobre isso. A vivência da fé. Temas de moral, temas de ética, são coisas que têm a ver com a fé, têm a ver com a religião, têm a ver com a nossa Igreja Católica? Eu acho que um primeiro ponto, Padre Everton, para a gente poder conversar é que não adianta para a nossa parte da nossa fé simplesmente seguir a Jesus Cristo com palavras. Então as orações são importantes, a vivência sacramental é fundamental, mas a fé ela se expressa no dia a dia. Então, é exatamente a vivência moral, se eu posso assim dizer, a vida cotidiana, a vida prática, que está o maior desafio exatamente, né, da nossa vida de fé. Então, eu posso conhecer todos os conteúdos da minha fé, posso participar bem das celebrações, posso rezar muito bem, mas se eu não vivo nada disso, se isso não se traduz em uma fé viva na minha vida, então de que adianta todas essas coisas, né? Então o catecismo ele dedica exatamente uma parte e é uma parte fundamental. Talvez um pouco negligenciada na ordem prática, né? Mas a gente tem aqui uma parte fundamental da nossa vida, compreender como funciona a vida na graça, a vida com Deus, né? E isso é muito interessante, porque senão a gente vai criando departamentos na nossa vida, né? Então, uma hora eu estou no mundo, estou trabalhando, estou fazendo as minhas coisas. Outra hora eu estou na igreja, sou uma outra pessoa. E não pode ser assim, né? Ninguém vive dessa forma, né? E quando a gente vai tratar, então, desses temas, moral cristã, o que seria essa moral cristã? A ética cristã, existe uma ética cristã, né? Ou como que funciona isso tudo? E como que a gente faz para poder ir juntando isso tudo na nossa vida? Porque não tem como a gente colocar cada coisinha num quadradinho, né? A gente precisa entender isso e viver isso de um modo geral, no dia a dia, de uma maneira natural até, né? Eu acho que o elemento principal para a gente compreender aqui é lembrar que um cristão é um discípulo missionário, um seguidor de Jesus Cristo. Aqui está o elemento principal, aquele que é o ponto de modelo para toda a nossa vivência, Jesus. Jesus era uma pessoa íntegra e integrada. Então tudo que ele fazia era permeado por sua espiritualidade, tudo que ele vivia decorria dessa espiritualidade, e isso é fundamental para a gente poder também entender. Então Jesus não vivia uma vida compartimentada, como o senhor dizia, né? Ele não tinha um momento somente agora sou eu quem reza, agora sou eu. Não, tudo isso era muito interligado na vida dele. De modo que o cristão é convidado a ser também seguidor de Jesus. Aqui eu acho que antes da gente compreender propriamente a figura de Jesus, a gente precisa compreender um pouquinho o que significa nessa dimensão de ética, moral, porque são palavras que a gente usa muito, mas elas são desgastadas, eu tenho um pouco dessa impressão. A ética não é uma disciplina propriamente cristã, teológica. A gente tem uma inspiração cristã para viver a ética, mas existem outras abordagens éticas e algumas, inclusive, nem um pouco cristãs. Mas o ponto da gente poder perceber é que existem 2 dimensões da vida ética, da vida prática, que elas querem de algum modo responder a seguinte pergunta: como viver bem? No fundo é esta a questão. Então, se a gente diz que uma coisa é certa ou errada, se pode, se não pode, se ela é boa, se não é, se ela me realiza ou não, tudo isso são perguntas que pressupõem uma certa noção, um certo conhecimento ético. O mundo de hoje interpela a gente de muitos modos, de muitos desafios. E aí a gente precisa dar uma resposta que não seja somente correta, mas que também me realize. Aqui eu acho então o ponto que eu gostaria de dizer das 2 dimensões. A gente pode fazer tudo certinho, e é importante que façamos tudo bem correto e tudo muito certo.
Mas essa é uma dimensão objetiva da vida cotidiana. Aqui está, por exemplo, a ordem da regra, da lei, por exemplo. Na igreja a gente tem uma série de ordenamentos, de leis, de regras, de normas. Mas não adianta o mero cumprimento dessas leis e dessas normas. Como o nosso modelo é Jesus, Jesus dizia de que ele não veio para cumprir a lei, mas para levá-la a pleno cumprimento, né? Para dar ela um pleno cumprimento. Ele não veio abolir somente, mas ele veio para levar ela para um nível a mais. Que nível a mais é esse? É exatamente um segundo nível, e que talvez seja um nível importante, que é como eu me realizo com tudo isso que eu estou vivendo. Então eu faço as coisas certas, porque eu quero me realizar enquanto ser humano, me tornar uma pessoa virtuosa, me tornar uma pessoa realmente que vive conforme o projeto de Jesus. Deixa-me dar um exemplo para tentar clarear tudo isso que eu estou dizendo, Padre Everton. Eu rezo todos os dias. Todos os dias eu tenho os meus momentos de oração. Mas eu rezo por obrigação ou porque eu tenho a consciência de que, como dizia minha avó, saco vazio não para em pé. Sem rezar, a gente não se sustenta. Eu acho que essa é uma boa explicação. Rezar é uma obrigação, mas eu não posso rezar somente por ser obrigação, mas porque eu entendo que isso me fortalece, me anima na vida de seguidor de Jesus. Aqui estão as duas dimensões. A dimensão ética, que é exatamente essa de me fortalecer, ter um propósito, de me formar como seguidor de Cristo, ou me tornar cada vez mais parecido com Jesus, e a dimensão objetiva. Para isso, eu sou convidado a rezar tais vezes, cumprir tais preceitos, fazer tais práticas. Essas são duas dimensões que elas são importantes e a gente tem que caminhar com elas juntas, senão a nossa vida prática fica manca. A gente começa a perceber de que uma grande pergunta que sempre fazem para nós, na igreja sobretudo para os padres, é: pode ou não pode? Pode ou não pode não é uma pergunta simples para ser feita. A grande questão é: eu devo ou não devo? Isso me ajuda ou não me ajuda? Qual é o significado e sentido disso para mim? Isso me fortalece na vivência cristã? São perguntas muito mais profundas do que somente pode ou não pode. Né? Daí a importância, então, da gente estudar esses temas da moral fundamental cristã, estudarmos esses temas que vão ampliando a nossa visão, porque realmente hoje a resposta mais fácil é o que todo mundo busca, só que isso realmente não traz embasamento, não traz raízes, né? Então as pessoas veem muito assim: padre, isso é pecado? Né? Então sempre isso, ela quer a resposta, se é ou se não é, mas o próprio catecismo ensina que para ser pecado tem uma série de fatores, né? E às vezes a gente não quer compreender os fatores, e aí é isso. Se nem eu sei se é pecado ou não, por que eu estou perguntando sobre isso, né? Então, assim, esses temas, a importância de a gente estudar isso, aprofundar, para que a gente não fique simplesmente ouvindo o que alguém disse, mas não termos uma base, não entendemos o significado. Senão a gente acaba caindo num farisaísmo que Jesus tanto combatia, né? Então, a lei pela lei. A norma é assim, não interessa entender o porquê dessa norma. E isso empobreceria muito a fé cristã, né? E toda a vida, né, cristã. O catecismo ele é fruto exatamente da interpretação do Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, nessa área da moral, ele tem um papel fundamental. Por muito tempo a igreja ensinava para os outros moral, porque ela primava a dinâmica de tentar ser pedagógica, ela primava exatamente pelo elemento objetivo. É essa a pergunta: pode ou não pode? E por muito tempo foi esse o ensinamento. Acabou se tornando inclusive de modo reducionista, de maneira de que a gente achou que ser cristão era poder ou não poder fazer algumas coisas, como se o ato que eu realizo, qualquer que seja ele, fosse uma coisa exterior a mim. O Concílio Vaticano II, ele postulou de que, na verdade, o ponto central da moralidade cristã é compreender a pessoa humana na sua integridade, na sua inteireza e os seus atos. Se o ponto central é a pessoa humana, aí dentro tem desejo, tem o raciocínio, tem pensamentos, tem vontade, tem falta de vontade, tem a consciência, tem a liberdade. Então, não basta dizer se uma coisa pode ou não pode. Objetivamente, a gente tem mesmo as normas, mas não basta, repito, cumprir a norma para que isso seja moralmente bom para mim. Então,
é um elemento aqui que exige estudo. O catecismo fala, por exemplo, da consciência, né? Isso vem lá do Concílio Vaticano II. A consciência ela é fundamental para a gente poder compreender esse dinamismo da moral. Porque eu não sou um bom seguidor de Jesus quando eu cumpro bem. Essa era a proposta, como o senhor lembrava, dos fariseus. Não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é a proposta daqueles que conseguem ver sentido e ir além e cumprir não somente pela regra, mas porque entende que no fundo tem o horizonte, o plano do reino de Deus entre nós, né? Então eu acho que aqui o estudo do Catecismo e do Concílio Vaticano II ajudam a gente a compreender, a superar essa mentalidade. Porque às vezes a gente responde, olha, isso é pecado ou não? Isso é pecado, mas é pecado para todo mundo do mesmo jeito, do mesmo modo e da mesma forma? Não. Tem os atenuantes, cada um tem uma história, cada um tem um modo de vida, cada um foi formado dentro de uma determinada acontecimento, condição, tem a sua consciência, alguns estão com passos mais largos na caminhada cristã, outros estão começando agora. Não é assim raso nesse nível, né? Tem esses elementos todos que eles são importantes para a gente poder compreender. Muito bem, então a nossa vivência cristã está pautada, o catecismo acho que trabalha um termo de opção fundamental, escolha fundamental, né? O que seria isso? E também o catecismo fala sobre a imagem de Deus, imago Dei, não é? Então para falar da vivência cristã, esses dois elementos, o que seriam essas duas coisas? Vamos começar pela questão da imagem de Deus. Todo ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, diz o texto bíblico. E esse é um elemento fundamental. A vida humana ela é sagrada. Aqui está um elemento de que que talvez seja um ponto central de toda a ética de inspiração cristã. Tudo aquilo que a gente vive inspirados em Cristo. A vida humana ela é sagrada, em todas as suas dimensões, em todas as suas formas, independente se ela está no auge da vida ou se ela não está, se ela tem as melhores condições para se desenvolver ou não, ela é sagrada. Este é um ponto. E por que ela é sagrada? Porque ela é a imagem de Deus. Ela reflete a vida e vida na graça que foi dada por Deus a todos. Aqui está um pressuposto. A igreja, então, por exemplo, ela vai cuidar sempre dos mais frágeis porque ela defende a vida humana. Ela entende a vida humana como um elemento central. Este é um primeiro pilar, digamos assim, da nossa vivência moral. Pense, por exemplo, o mandamento que vem da antiga tradição judaica e que passa como o mandamento da lei de Deus, não matar. Por que eu não mato? Porque a vida humana é sagrada. E tantas outras coisas que decorrem disso. O senhor falava também sobre essa questão da opção fundamental. O exemplo que eu costumo dar para poder explicar essa opção fundamental é o seguinte. Imagine, Padre Everton, que a gente vai fazer uma romaria a pé. E a gente vai sair daqui de onde estamos agora e vamos, por exemplo, para Aparecida. E aí a gente está caminhando, enfileirados, e estamos seguindo. E a gente está dando passos rumo a Aparecida. Mas teve um problema no caminho e a gente teve que fazer um contorno e a gente acabou voltando para trás. O problema no caminho aconteceu e a gente teve que dar alguns passos para recuar, mas eu não mudei o meu horizonte. Eu não mudei a direção, o sentido da minha vida, para onde a minha vida está rumando. Isto é opção fundamental. Às vezes a gente interpreta de que a gente é a pior pessoa do mundo porque realiza isso daqui de errado. Quando, na verdade, às vezes esse erro aqui é exatamente um desvio de rota, um problema no caminho, mas eu não mudei o meu horizonte. Essa opção fundamental, ela é provada na nossa vida e ela é uma escolha que deve ser tomada conscientemente por cada uma das pessoas. Cada pessoa precisa tomar isso. Isso vai sendo dado ao longo da vida. E ao longo da vida as pessoas vão respondendo. Então não é uma coisa já dada para todo mundo de modo estanque. Cada um precisa ir respondendo a essa opção. Dentro da dinâmica da opção fundamental, por exemplo, aparece a dimensão da vocação. Aqui eu sou chamado, então eu quero dar uma resposta a Deus e para isso eu dou dentro desse estado de vida, desse modo de vida. Então eu costumo usar esse exemplo da caminhada para poder ficar mais claro. A opção fundamental exige de nós uma caminhada de virtude. Do mesmo modo que ninguém se torna, por exemplo, mentiroso porque contou mentira uma única vez, eu não me torno honesto porque eu falei a verdade apenas uma única vez. É o todo que conta. A opção fundamental é exatamente para onde a minha vida está rumando, qual é o sentido dela. Essa talvez é uma das grandes questões que a fé cristã pode ajudar o mundo de hoje. Dar sentido para a existência, sentido para as pessoas diante dos dilemas que são muitos na vida, né?
E é interessante, então, porque essa vida feita de escolhas, aí entra um outro tema que é muito importante também, né? Que é o tema da liberdade, né? Então, e liberdade é um tema espinhoso hoje, porque às vezes você acha que liberdade é fazer o que quer, do jeito que quer, não é? Mas o tema da liberdade, ele é fundamental, né? Justamente pela vida ser sagrada, por sermos imagem de Deus, nós temos liberdade, Deus nos fez livres, né? Como viver bem essa liberdade? Como que a fé cristã entende o tema da liberdade, né? São Paulo, ele apresenta numa de suas cartas que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Talvez a gente tenha dois elementos aqui, ou dois polos para compreender a liberdade, e que talvez seja um problema de compreensão que a gente tem hoje. Ou a gente entende que liberdade é eu fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, do modo que eu quero, na hora que eu quero, isso é liberdade. Ou então a gente diz que liberdade não existe de modo absoluto. Existem gente que defende essas duas possibilidades. O cristianismo, a fé cristã, não apresenta liberdade desse jeito. Liberdade é uma vida nova pela graça. Então eu sou livre quando eu tomo as minhas decisões consciente, conforme a vontade e o projeto de Deus. Mas eu estou tomando as minhas decisões. Não é Deus que está tomando no meu lugar, senão eu seria marionete na mão de Deus. E não é assim que funciona. Sou eu que estou tomando, porque Deus me revelou, me mostrou pela fé, pela palavra, pela vivência da comunidade, me demonstrou exatamente a importância de viver objetivamente o seu caminho. O caminho da lei, o caminho da regra, o caminho da bondade, o caminho do amor, o caminho da justiça. Esses caminhos, eles são tomados como opção livre de cada pessoa. Acho que aqui talvez está o elemento principal. Quando a gente fala de liberdade, a gente tenta jogar sempre para esses dois extremos. Ou não existe de modo nenhum e a gente só vive como marionete, ou então não tem espaço nenhum para você tomar uma decisão. A fé cristã, ela defende de que no final das contas, só é possível tomar uma opção moral quando há uma opção pessoal, livre e conforme o projeto do Senhor. É para essa liberdade que Deus nos libertou. Mas não é uma liberdade imposta, não é uma liberdade que anula a nossa vontade, não é uma liberdade de maneira alguma, mais uma vez citando minha avó, que enfia a goela abaixo na nossa vida. Não é assim. A vontade e a palavra de Deus, elas orientam o nosso caminho, mas a decisão é tomada sempre pessoalmente. Sem liberdade, não tem escolha moral. Sem liberdade, eu não consigo falar que uma coisa foi boa ou não foi, se foi justo ou não foi. Sem liberdade não tem como dizer nada disso. Porque no fundo é cumprimento de regra, de norma, e isso não é livre, né? Não é essa liberdade que Cristo nos libertou. E nesse sentido também, então, talvez a própria liberdade vai educando nossa vontade. Porque se a gente escolhe fazer coisas erradas, fazer o mal, a gente vai perdendo a nossa liberdade, né? Então, porque é isso, eu sou livre para escolher esse mal. Mas quanto mais eu faço a coisa ruim, má, mais escravo eu vou ficando daquilo, né? Eu sempre brinco com a criança, é assim, né? Ela fez uma coisa errada, ela já sabe que ela fez errado, aí ela vai escondendo. E aí, quanto mais ela tenta esconder, mais ela vai se enrolando, porque é só a verdade que vai libertando. E aí, nesse sentido, as experiências ruins, negativas, também vão educando a gente para poder escolher melhor as questões que a gente precisa escolher, né? Então, a gente precisa também educar um pouco a nossa vontade nesse sentido. Eu acho que isso é fundamental. Por isso que a igreja fala tanto, por exemplo, de um caminho de virtude, né? E a virtude, ela é formada exatamente a partir de hábitos. Hábitos que são provados no dia a dia. É como diz São Paulo na Carta aos Romanos, né? Ele faz exatamente esse encadeamento. E aqui está o elemento que eu acho que é principal para a gente poder perceber a importância da liberdade. São escolhas que eu vou tomando na minha vida e de que elas exigem de mim que, de alguma maneira, eu as tome conscientemente e eu as escolha. Tem dia que eu não tenho vontade de fazer tal coisa, mas é minha função, minha obrigação e eu preciso. Então, livremente eu faço, livremente eu realizo isso. Não porque eu tenha vontade ou porque seja a coisa que eu mais queira nesse momento, mas como eu não sou conduzido somente pelo sentimento, o sentimento é importante, mas não só por ele, tem aqui uma dimensão exatamente de uma escolha livre que é tomada e comporta os muitos sacrifícios, exatamente aqui vai nesse caminho. Eu penso em Jesus. Mais uma vez, Jesus ele serve de modelo para nós. Jesus, em um determinado momento, ele diz para os seus discípulos no Evangelho de João: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Né? Aqui está um exemplo. Jesus aceita, inclusive, os sofrimentos e o suplício da cruz, e isso não é uma escolha ruim da parte dele. É uma escolha que, para ele, era moralmente boa. Ele só tinha esse caminho para poder tomar. Não porque fosse obrigado,
mas porque ele quis. Então, o caminho de Cristo na cruz, ele oferece para nós um caminho exatamente de libertação. Por quê? Porque a gente também entende que sacrifício faz parte da nossa vida, mas que é necessário viver no caminho de virtude. Aqui está um elemento belíssimo da nossa vida de fé, né? A liberdade, como o senhor dizia, que educa a gente para viver como Cristo viveu, né? E isso eu acho que é fundamental, né? A gente precisa educar através dessa virtude, todos esses elementos vão entrando, né? Quanto mais eu pratico uma coisa boa, mais virtuoso eu vou me tornando, porque é a repetição da coisa boa, né? Mas quanto mais eu repito uma coisa ruim, eu caio num vício, num erro, e aí dentro da fé, num pecado, inclusive, né? Se eu vou levando aquilo ali adiante. E aí tudo isso também vai entrar num tema que o Catecismo trabalha, que a gente até tocou aqui, que é a consciência, né? E aí a consciência também precisa ser bem formada, né? O que vem a ser essa consciência? Porque a gente percebe que tem gente que tem uma consciência muito escrupulosa, ou às vezes uma consciência extremamente laxista. Então como que a gente consegue educar essa consciência e que papel tem essa consciência na nossa vida e na nossa prática do dia a dia? Padre Everton, o que o Catecismo afirma sobre a consciência, ele retira mais uma vez do Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no parágrafo 16 especificamente. E lá ele fala de que a consciência é como um lugar onde Deus mora dentro de nós e que ela é nela em que eu vivo e revivo a minha própria existência. Com os dramas, com aquilo que eu tenho de difícil, com as opções conflituosas que eu tenho que tomar, mas também com as alegrias da nossa vida, com aquilo que me santifica, com aquilo que me dá ânimo para poder continuar. A consciência, ela é como uma instância dentro de nós, na qual eu ouço a voz de Deus e aplico a voz de Deus na vida cotidiana. Essa consciência, ela, no entanto, ela é fechada, hermética, não é fechada em si mesma. O Catecismo afirma de que essa consciência, ela não pode sofrer influências externas. Então, o Catecismo mesmo diz, inspirado no Concílio Vaticano II, de que uma consciência, ela sempre obriga a gente a realizar de tal modo, tal coisa, como a gente pensa, mesmo que ela tenha sido mal formada, porque a consciência, ela sempre obriga a realizar algo. A grande questão, então, que é tarefa da Igreja, é justamente de ajudar a formar a consciência. Como a gente ajuda? Como a gente tem uma consciência nesse sentido formada entre nós? Como é possível de fazer isso? Primeira coisa que eu acho que é fundamental, é reconhecer que o ser humano, repito, não é fechado em si mesmo. O ser humano é um ser de abertura. Em primeiro lugar, abertura para Deus. Então, para um cristão crescer na sua consciência, formar-se na consciência, ele precisa abrir o coração para que a graça de Deus transforme sua vida. Ele precisa celebrar bem os sacramentos, a vivência comunitária da fé. Ele precisa ouvir a palavra de Deus, ele precisa conhecer o caminho da fé. Mas ele também tem que se abrir para o outro. Então, várias vezes aconteceu que na minha vida, por exemplo, em que eu estava entendendo alguma coisa errada e chegava alguém e falava assim, ó, não é bem desse jeito. E a convivência com os outros vai nos ajudando, então, a compreender que a nossa vida, a gente está interpretando errado a vida. A consciência, então, é essa instância que me ajuda a tomar decisões. Nesta consciência, diz o Catecismo e diz o Concílio, é onde está talvez a imagem mais pura de Deus entre nós. Então, a consciência eu posso sintetizar como o lugar onde Deus fala. Tem muita gente, no entanto, que confunde a consciência, esse lugar onde Deus fala conosco, como a culpa que nós temos. A gente faz uma coisa errada, qualquer que seja ela, e às vezes a gente já conseguiu resolver aquele problema, mas a gente fica remoendo o drama de ter feito aquilo errado. E isso gera em nós uma culpa. Eu costumo dizer bastante isso em confissão, que uma coisa é pecado e ele recebe o perdão. Outra coisa completamente diferente é o sentimento psicológico da culpa. Então as pessoas às vezes chegam para dizer assim, olha padre, eu já me confessei umas 10 vezes disso, mas parece que eu não esqueci ainda. Ela está falando de culpa, não está mais falando de pecado. O pecado já foi objetivamente perdoado. Mas é interessante a gente poder perceber isso. Nesse horizonte da culpa, que é o elemento da interioridade, da vivência psicológica, da vida pessoal, aqui vão aparecendo outras coisas também. O senhor citava, por exemplo, o escrúpulo, né? E existe muita gente muito escrupulosa dentro das comunidades de fé, que elas ficam com tanto medo de condenação, de pecado, como se a gente tivesse o tempo inteiro
prestes a perder aquilo que Jesus conseguiu para cada um de nós. E o que Jesus conseguiu? Vida nova, vida eterna, vida em abundância. Este talvez é um elemento principal. A minha vida ela está orientada para a graça de Deus. De vez em quando eu dou uns passinhos vacilantes. Eu erro, mas se eu volto para o bom caminho, então quer dizer que a minha consciência está no caminho certo. Não é o ato isolado que vai me fazer perder completamente a graça, e não é o ato isolado que vai me afastar completamente de Deus. Existe a confissão para isso, para me voltar de novo com o caminho, com todas as forças, com tudo aquilo que eu preciso, para viver essa vivência santificada na graça de Deus. Então, talvez essa consciência escrupulosa volta naquela pergunta que a gente começou, né? Pode ou não pode? Não basta dizer isso, né? Então, para muita gente, às vezes, elas têm a impressão de que um pecadinho deste tamanho aqui é suficiente para anular basicamente a cruz de Cristo. Anular a vida nova oferecida em Cristo. Meu Deus do céu! Que cruz de Cristo e que força de Cristo é essa tão pequena que um pecadinho desse tamanho consegue anular? Eu lembro uma vez que eu ouvia exatamente uma situação de uma pessoa, deve ser uma situação criada, não deve ser de uma pessoa real, mas ela dizia exatamente, contavam a história, de que a pessoa ela se sentia que ela perdia a graça de Deus se ela não rezasse, por exemplo, um rosário inteiro durante o dia. Eu acho importantíssimo rezar o rosário, é fundamental, mas a graça de Deus não está atrelada se a gente rezou um terço, um rosário. É importante rezar, mas não está atrelada a isso. No fundo, ela estava se colocando no centro e não a graça de Deus no centro, né? E aí isso é interessante, que é o tema da graça, né? Então, assim, o nome já diz, né? É graça. Às vezes a gente acha que a gente consegue comprar a graça. Com os muitos sacrifícios, com as muitas penitências, a gente compra a graça. Então eu vou pagando essa graça com o meu sacrifício, com o meu rosário. E aí, assim, é uma visão um pouco deturpada da teologia da graça, né? Porque aí é nesse sentido que São Paulo diz, né? Que o que nos justifica é a fé, né? Porque é Cristo quem nos justifica. As atitudes, elas são importantíssimas, porque elas vão nos mantendo no caminho. Mas não é um pagamento que a gente dá pela graça. Porque senão tirou o foco de Deus e colocou o foco na pessoa humana, né? O Papa Francisco, ele tinha uma expressão que ele falava de que ele via na igreja surgir novamente algo que ele chamava de neopelagianismo. E qual é a ideia dos pelagianos originais e que ele via surgir de novo? Exatamente isso, de que a minha salvação quem consigo sou eu. E eu consigo como? Oferecendo para Deus sacrifícios, preces, orações e qualquer outra coisa. Mas essa não é a nossa tradição cristã. Não é isso que somos ensinados, não é isso que São Paulo nos propõe, por exemplo, na carta aos Romanos. O que ele propõe é que, em primeiro lugar, venha um encontro de Deus que me dá vida nova. Este encontro, que vem pela fé, ele chama de graça, justificação. Então, esta vida nova, porque eu vivo uma vida nova, então, aí sim eu vou desmembrando, vou vivendo exatamente tudo aquilo que é necessário na minha vida de fé. Deixe-me colocar de outro modo para tentar deixar mais claro isso. Eu sou primeiramente alcançado por um amor infinito de Deus. Este amor de Deus, ele vem até mim mesmo quando sou pecador. E este amor não vem a mim por mérito meu, vem por pura graça de Deus. Não tem nada que a gente faça, só que amor com amor se paga. Então, como eu recebi infinitamente o amor de Deus, então eu quero viver dentro deste amor. Eu quero viver como filho de Deus, numa vida nova que eu recebi gratuitamente. Então, é daí que surge toda a vivência moral, é daí que surge tudo aquilo que a gente tem de prática de vivência comunitária, seja no nível da oração, seja no nível da formação, tudo. Mas é um passo segundo em relação a esse passo primeiro. E este passo primeiro, a gente não precisa ter medo nenhum, porque é sempre Deus quem vem ao nosso encontro. É Deus quem nos santifica, é Deus quem nos dá força. E às vezes eu tenho a impressão de que a gente não está pensando desse modo. Olha, nas confissões eu gosto muito de dizer, mais uma vez, o Papa Francisco. No centro das confissões não estou eu com os meus pecados. No centro da confissão, não estou eu para poder despejar em cima do padre tudo aquilo que eu fiz de errado e como eu quero, de algum modo, tentar melhorar depois. No centro da confissão está a misericórdia de Deus, que me acolhe, que me restaura, que me perdoa, que me dá vida nova, que acredita e confia em mim e que me dá forças, me santifica, no linguajar técnico, me dá a graça santificante para que eu possa então viver como filho de Deus.
Aqui está talvez um elemento central, né, de uma vivência moral. Não basta somente cumprir as regras, fazer as coisas, mas eu tenho que tentar me entender como filho amado. E me entendendo como filho amado, e muito amado por sinal, talvez as coisas elas vão se equilibrando, vão se encaixando melhor, né? Nesse sentido, a imagem me veio à cabeça, se manter na graça é exatamente isso, né? Você recebeu tanto amor que você não quer sair daquele amor, né? Mas não significa que de vez em quando não vai ter uma pedrinha pelo caminho, né? E aí é nesse sentido que a gente vai compreender, falar agora sobre o tema do pecado, né? Como que eu entendo o pecado nessa dinâmica toda, né? Eu acho que essa imagem que o senhor apresentava, que é muito interessante, estou numa caminhada, né? Nossa caminhada no fundo é rumo ao céu, né? Nossa caminhada é para lá. Se eu me mantenho nela, não significa que não vai ter uma pedra no caminho, não vou ter que fazer, que às vezes não passei por um desvio, mas o pecado, às vezes, são esses pequenos desvios que a gente vai tendo, mas a gente não pode perder o foco de que a gente quer caminhar em direção a um lugar, né? Então, talvez aqui a gente pudesse compreender melhor a questão do pecado, porque senão o pecado se torna muito grande, e aí é isso, um pecadinho já me tira completamente da graça. Um pecadinho já me coloca completamente fora desse caminho, né? Então, como é que a gente entende bem o pecado? Também tem um capítulo inteiro só falando sobre o pecado, né? A tradição da igreja, ela é muito sábia em dizer que existem pecados que são mais graves e existem pecados que são mais leves, mais simples. Isso é um ponto primordial, porque se existem diferenças de tipos de pecado, existem então efeitos diferentes que esses pecados geram na nossa vida de fé. Mas eu acho que a compreensão sobre o que é pecado, ela parte de uma dimensão que é anterior. A gente vive numa sociedade regida por leis, e a gente entende a quebra de uma lei, por exemplo, uma lei civil, como um crime. Algo que eu vou ter que pagar uma punição e vou ter que demonstrar a minha inocência diante daquela infração que foi cometida. E a gente entende que pecado é exatamente desse jeito. E pecado não está nesse caminho. O pecado é aquilo que me torna desumano, aquilo que me desumaniza, aquilo que me tira exatamente dessa dimensão de filho de Deus, vida liberta que Deus me ofereceu pela graça. Então o pecado nesta caminhada que estamos rumo ao céu, o pecado, eu costumo dizer que é um momento em que a gente erra no caminho, e se eu retorno para o bom caminho, se eu retorno para aquele caminho que eu estou caminhando, isso é efeito da graça. Mas se eu vou para outro horizonte, para outro caminho, me perco definitivamente, eu estou virando de costas. Eu estou de fato não me convertendo para a graça de Deus, mas eu estou voltando num caminho contrário à graça de Deus. Para fazer isso, tem que ser uma coisa muito grande. Porque pedrinha no caminho todos temos. Erros no caminho todos temos. Mas a grande questão é exatamente essa, a capacidade de se levantar diante dos erros, se levantar pela graça de Deus e continuar. Eu acho isso um ponto importantíssimo, Padre Everton, porque a gente tem pessoas muito escrupulosas hoje na fé cristã. Elas querem viver tão bem a fé que acabam não percebendo de que elas estão transformando a fé cristã, no final das contas, em um checklist de coisas que elas já conseguiram cumprir ou coisas que elas ainda não conseguiram cumprir, como se os 10 mandamentos fossem um checklist para ser cumprido. E não é isso. Eu não vivo o que pede os 10 mandamentos simplesmente como uma obrigação, como se eu tivesse que cumprir como cumpro outras leis civis. Mas na verdade se trata de que passos que eu estou dando para chegar neste caminho? Que passos eu estou dando para arrumar ao céu? Que passos, para onde meus passos estão me levando? Alguns me levam para um caminho afastado de Deus, mas eu preciso ser obstinado nisso. Eu preciso tomar um caminho que seja muito contrário do caminho do reino de Deus, para que eu perca a minha esperança de salvação, né? Então eu acho que esse é um elemento muito importante, compreender a dimensão de pecado. Erros todo mundo tem. Todo mundo tem, todos vão ter, somos pecadores. A grande questão é mais forte a graça de Deus em nossa vida. Basta que a gente abra o coração para essa graça. Me parece que a gente não acredita na força da graça de Deus. De modo prático, eu sinto de que grande parte das pessoas, elas acreditam mais na sua própria força do que na força de Deus. Mas São Paulo nos ajuda mais uma vez. São Paulo lhe diz, olha, é na minha fraqueza que se demonstra verdadeiramente a minha força. Tem coisa mais bonita do que isso? Reconhecer que a gente errou e saber que eu posso retomar o caminho, de que Deus mesmo assim vai me dar força, vai me sustentar. Ele não vai ser como uma criança birrenta que vai virar as costas para mim. Deus é um pai que ama. Não é alguém que simplesmente está pronto para poder punir, condenar. Ao contrário, ele ama a todos nós, nos dá novas oportunidades. Por isso retoma o Papa Francisco, no centro da confissão, não estou eu com os meus pecados,
está Deus, com a sua misericórdia que é infinita. E como ele também costumava dizer, Deus perdoa sempre. É a gente que se cansa de pedir perdão, né? Porque Deus é assim, misericordioso. Isso é muito bonito, eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas no seu processo de exame de consciência, de ressignificar mesmo o valor da confissão, essa busca, né? Para que a gente não fique simplesmente repetindo o que alguém disse para nós, né? Então, às vezes eu percebo isso hoje, o caminho mais fácil é esse. Pode, não pode, é pecado ou não é pecado. Aí alguém me diz que é pecado e aí eu vou fazendo minha lista a partir de uma coisa que alguém me disse. E não do meu exame de consciência, né? Então acho que estudar isso, aprofundar isso, ajudaria muito a gente a poder compreender o pecado, a gravidade daquele pecado na minha vida, o quanto eu quero realmente mudar de direção, às vezes uma coisa que realmente já se tornou um vício dentro de mim, e não simplesmente porque uma voz exterior me disse, isso é pecado, isso não é pecado, e aí eu já vou somatizando, trazendo isso para mim, né? Então acho que estudar esse tema é fundamental hoje, né? Para que a gente possa tecer relações mais saudáveis e também viver de uma maneira um pouco mais leve, não tão pesada, né? Porque às vezes a fé vira uma coisa muito pesada pela quantidade de podes e não podes e quantidade de pecados que a gente acha que a gente tem. Parece que a pessoa é a mais pecadora do mundo, né? Por conta de pequenas coisas que aconteceram, né? Isso é um elemento muito importante, porque a gente precisa exatamente compreender de que o outro pode me ajudar. Ele pode me dizer, olha, isso daqui que você está fazendo é objetivamente pecado. Isso daqui a igreja ensina de outro modo. Isso é bom que aconteça entre nós. Mas não é porque o outro disse que necessariamente é pecado que aquilo vai ser pecado grave naquela situação daquele modo para mim. Justamente por quê? Porque tem aquilo que o catecismo chama de atenuantes. Esses atenuantes todos são a minha história de vida, as capacidades que eu tenho para responder moralmente a alguma questão, alguma coisa nesse momento. Tem pessoas que, por conta das situações de vida, não podem responder, por exemplo, de outro modo senão daquele. Ou se responder de outro modo, fere anteriormente a sua própria consciência. E isso gera uma cisão, uma ruptura dentro da própria vida que é terrível. Então aqui eu acho que a gente precisa trabalhar em algo que é fundamental. Ser um bom cristão não é meramente cumprir regras. Não é meramente cumprir as leis objetivamente. É necessário que a gente seja maduro na fé. E alguém maduro na fé é alguém que é capaz de conhecer o que a igreja ensina, conhecer a nossa fé, mas tomar uma decisão livre, consciente. Então eu não vou simplesmente ficar me maltratando porque alguém disse que isso seria pecado. Sim, mas na minha vida eu tinha como tomar outra resposta, eu tinha como pensar de outra maneira, eu sabia que isso era. Tudo isso vai de algum modo diminuindo ou aumentando o peso dessa responsabilidade. Talvez aqui esteja a palavra-chave de tudo isso que a gente conversou até esse momento. Responsabilidade. É a responsabilidade de alguém que é maduro na fé, guiado pelo Espírito Santo. Parece que o jeito que a gente entende o ser humano na tradição católica, como o catecismo apresenta, como o Concílio Vaticano II apresenta, é uma coisa muito bonita. Eu sou filho de Deus, maduro na minha fé, com liberdade, me dada pela graça do Espírito Santo, e, portanto, eu posso tomar as minhas decisões conscientes. As minhas decisões que não são só tomadas por obra do acaso. Elas expressam quem eu sou. Então, volta para a imagem da peregrinação. Eu dou 2 passos para frente, eu dei um para trás, não é um problema. Eu peço perdão, eu recomeço, desde que a minha vida continue rumando naquele caminho. Mas quem tem que fazer esse passo sou eu. Não tem atalho. Dizer para nós que uma coisa é pecado, que não é atalho nesse sentido. Sou eu que preciso ir entendendo a importância daquilo, descobrindo aquilo. E aí aqui eu só queria jogar uma ideia que talvez não tenha tempo para a gente poder explicar, mas São João Paulo II ele dizia isso e o Papa Francisco retomou essa compreensão que vem de muito tempo atrás já, na tradição da igreja. É a ideia de que existe uma lei da gradualidade na vivência da fé. Então a regra é essa, mas todo mundo consegue responder a essa regra da fé do mesmo modo, do mesmo jeito, em todas as circunstâncias de vida? Não. Porque cada pessoa é única. Volta no princípio da moralidade que eu apresentava sobre o Concílio Vaticano II. É a pessoa humana e os seus atos, não os atos da pessoa. São coisas distintas. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma formação, cada pessoa tem um jeito de ser, uma personalidade. Então, cada pessoa vai respondendo como pode.
O ideal é que o como a gente possa vá se tornando cada vez mais próximo do que aquilo que está enunciado na regra. Mas nem sempre assim é possível. Cada um pode responder de uma determinada maneira, de um determinado modo. E isso é o que chama na igreja, na tradição da igreja, exatamente lei da gradualidade. Tão importante para a gente poder estudar, para a gente poder perceber que às vezes um erro que a gente tem pode ser um erro objetivamente grave, pode ir necessariamente contra um mandamento da lei de Deus, por exemplo, mas as situações em que eu tomei aquela decisão, elas atenuam a gravidade desse ato. E aí eu não preciso me desesperar. Se algo me faz desesperar, aqui está um critério. Se algo me tira a minha esperança de salvação, não está no caminho certo. Porque fé cristã, consciência de pecado, não serve para fazer a gente se desesperar. Deve fazer a gente aumentar e louvar a misericórdia de Deus, que é tão grande, tão imensa. Então, se eu estou sem esperança por conta dos meus pecados, eu tenho que rever aqui um pouco a ordem das coisas. Estou dando mais peso para o pecado do que para a graça e para o amor de Deus, né? Quanta coisa bonita e profunda e difícil até da gente poder conversar. E aí vamos aproveitar para fazer uma propagandazinha, né? E se alguém quiser, já no final do nosso encontro, né? Se alguém quiser aprofundar mais esses temas, como é que faz para aprofundar? Será que na Diocese tem alguma maneira de te aprofundar isso tudo? A nossa Escola Diocesana de Formação pensou exatamente num curso com alguns encontros para a gente poder olhar objetivamente como se ensina, como o catecismo ensina cada um desses pontos que nós conversamos. Então fica aqui o convite para você poder fazer, procurar, saber onde tem esse polo mais próximo, poder saber dessa informação. É tão rico da nossa fé, esta dimensão da vida prática, e como é fundamental a gente saber isso. Sem neurose, sem escrúpulos, sem ser laxista também, achar que tudo pode, não é esse o caminho da fé cristã. O caminho da fé cristã é saber que eu sou um filho muito amado e quero corresponder cotidianamente a esse amor que Deus tem por nós. Então fica aqui o convite, né, para poderem participar deste encontro, deste curso que se chama Moral Fundamental. São os fundamentos, tudo isso que a gente conversou aqui, são aquilo que fundamenta o discurso moral da igreja. Que coisa boa, deixamos mesmo esse convite. São 8 aulas que a gente tem nesse curso, né? E é muito bom, vale muito a pena. Já estamos praticamente no finalzinho do ano, né? Mas esse curso está disponível conforme a demanda nas foranias também. O povo pode ir pedindo e a gente pode ir reproduzindo, replicando esse curso, porque fica aí, né? Como uma oportunidade de aprofundamento, porque o povo cristão tem que aprofundar, tem que estudar, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece a nossa fé, mais firmes nós ficamos e mais levamos com fidelidade aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Muito bem, então agradeço muito a presença do Padre Cauê aqui conosco, né, nesse nosso encontro, nesse bate-papo, né, e que fique mesmo uma pitadinha aí de querer um pouquinho mais, né, de aprofundar. Já pode começar lendo, né, o catecismo é bem fácil de leitura, já pode ir pegando e depois aprofundando no nosso curso, em tantos outros momentos que dá para a gente poder aprofundar isso tudo, né. Maravilha, eu agradeço o convite, Padre Everton, agradeço a todos que ficaram conosco nesse momento e espero que tenha sido uma conversa que tenha dado luzes, clareado um pouquinho como a gente pode viver, porque é importante viver como seguidores de Cristo, como discípulos missionários, né? E tentando fazer com que a nossa vida seja um evangelho vivo que possa tocar no testemunho de tantas outras pessoas. Tudo bem, então no final do nosso encontro vamos pedir que Deus nos abençoe, nos dê força, né? Pedir para o Padre Cauê rezar conosco e nos dar a bênção para concluir esse nosso encontro. Vamos pedir essa bênção de Deus então, e que essa bênção chegue para você nesse momento. Sobretudo penso naquelas pessoas que andam um pouco angustiadas exatamente por conta dos seus erros, dos seus pecados. A misericórdia de Deus é grande. Então que essa bênção chegue a você como forma de consolo, de esperança, de ânimo. Procure a vida com a graça de Deus. Deus é bondoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Padre Cauê, obrigado a você pela sua companhia e a semana que vem nos encontramos mais uma vez para outro episódio do nosso Pastoreando.